Olá pessoal! Bem, dando continuidade à nossa série Conhecendo as peças do computador, hoje memória RAM. A memória RAM, ela define o tamanho da mesa de trabalho do computador. Numa analogia de um profissional trabalhando, a memória RAM é como se fosse a mesa, o tamanho da mesa que você trabalha. Quanto mais memória, melhor. Entre aspas, você não precisa de uma mesa de 20 metros, porque você não vai alcançar tudo que está ali. Então, o ideal da memória RAM é a quantidade de acordo com o que você precisa, com pouco a mais de sobra, ok? Não faz diferença você ter 32 GB de memória, onde sua necessidade é 4, 8, no máximo 16, por exemplo. Isso vai da sua necessidade. E para mostrar os tipos de memória, eu vou voltar no tempo. Vamos lá para trás, quando usávamos memórias EDO, que era de 1 MB, 2 MB de memória, certo? E uma frequência muito baixa, de barramento. Nem me lembro de cor essa frequência. Depois nós tivemos memórias DIMM, que na sua maioria era de 133 MHz, certo? Depois tivemos a memória DDR1, ou só DDR, onde a frequência de barramento era 333, 400 MHz e tinha até memórias de 1 GB, certo? Depois veio as memórias DDR2, que tinham frequências de barramento até, na média, de 800 MHz, eram as mais comuns, tinha de 1066, de 666 e por aí vai. Ela teve uma diferença também no chip, onde a solda não tinha mais aquelas perninhas do lado, a solda era embaixo. Voltando aqui a uma DDR1, você vê a diferença, que na DDR1 é como se fosse uma aranha, tem as perninhas do lado e essa aqui as perninhas são abaixo. Esse formato é mais simplificado, os chips menores, então suporta uma capacidade maior, onde tinha até memória de 2 GB, mas é difícil de manutenção. Aqui ainda dá para você tentar soldar uma perninha, mas é algo bem complicado, não é para qualquer profissional dar manutenção nisso aqui, certo? Depois vieram as memórias DDR3, bem semelhantes à memória DDR2, só que o corte, todas elas, o corte são em locais diferentes, onde as memórias não são retrocompatíveis. Se você tem uma placa-mãe, como eu citei no vídeo anterior, DDR1, sua memória tem que ser DDR1. Existem algumas placas-mães que foram de uma mudança para outra, que aí suportam tanto as memórias da geração anterior, quanto as memórias da geração mais nova. Normalmente essas placas têm 4 slots, 2 para um tipo de memória, 2 para outra, certo? E existem memórias que já vêm assim, com dissipadores de calor. É como se fosse uma memória gamer, mas não é muito bem assim. Já fiz um vídeo falando que o clock da memória não faz tanta influência assim nos jogos. Na verdade, isso influencia mais na cópia de arquivos, então isso faz mais sentido em servidores, que trabalham com transferência de dados muito grande. Eu farei um vídeo também falando sobre a diferença das novas DDR4, que são memórias que chegam até R$5.000, um kit de 32 GB. E vou falar também sobre se realmente são boas, quanto valem, ok? Então espero que vocês tenham entendido. A memória RAM é um componente muito importante, mas não é igual a esses computadores que nós vemos nessas lojas convencionais, que vende móveis e tal. Você vê um computador ali, às vezes, nossa, o computador tem 4, 8 GB de memória, mas um processador muito fraco, peças de marca que não duram tanto tempo. Entende? Então, a quantidade de memória, se não acompanhada de um bom processador, placa de vídeo, placa-mãe e o conjunto inteiro, não faz diferença nenhuma. Você vai ter muita memória, mas ela não vai ser utilizada. Ok? Espero que o vídeo tenha sido útil e um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e o sininho do nosso canal.